Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Dani Lobo, sou escritora sensitiva, terapeuta holística especializada em registros acásticos no método lemuriano. A maioria de vocês já me conhece. Quem não me conhece, esteja assistindo meu vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você quiser conhecer minha história, ler todo o trabalho, está aqui na descrição desse vídeo os links dos livros na Amazon, são e-books, que também estão no Kindle Unlimited, para quem tem Kindle Unlimited, com exceção do primeiro livro. E aí você vai conhecer toda a minha história, minha vida na Atlântida, meu resgate de sacerdotisa do mar, na Lemúria, arturianos, conexão maia, transição planetária, eu falo de tudo isso. Mas hoje, pessoal, eu estou aqui para falar de um assunto muito importante para todos nós, porque está muito presente no nosso dia a dia, e como vocês sabem, eu gosto de fazer sempre um vídeo falando, eu só sei falar daquilo que eu vivencio, daquilo que eu estou aprendendo, das intuições que eu recebo, das comunicações com os extraterrestres ou com a espiritualidade superior que orbita no nosso planeta. Mas esse tema de hoje tem tudo a ver com transição planetária, tem tudo a ver com o que a gente está passando e muito importante para o nosso dia a dia, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque vai tocar, todo mundo passa por isso ou passou em algum momento. Eu até anotei meu título, fiz uma colinha para não esquecer. É Enxergando a Vida com os Olhos Espirituais, Vivendo a Sublime Frequência do Amor. Quem quiser saber mais sobre a Sublime Frequência do Amor, tem 2 vídeos aqui no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho e busca os vídeos da Sublime Frequência do Amor, que vocês vão achar que é bem bacana. O que isso significa? Que nós somos seres multidimensionais. E como seres multidimensionais, a transição planetária está avançando, a grande transformação está começando, e a gente não tem mais como viver do jeito que a gente vivia antes. O planeta não vai ser mais o mesmo, e todos nós, sem exceção, trabalhadores da luz, aqueles que estão despertando para a espiritualidade, quem não está despertando para a espiritualidade, está todo mundo sentindo os efeitos da transição planetária, que também tem vários vídeos aqui no canal, em que eu falo muito sobre isso, dá uma buscada aqui que vocês vão ver. Mas tem um ponto que a gente está lidando a cada dia e vamos lidar mais ainda com isso, e que a gente precisa se conscientizar, e que a gente precisa começar esse exercício de enxergar a vida com os olhos espirituais, que nada mais é do que enxergar a vida como seres multidimensionais que somos, tá? Isso é o quê? Não dá mais para a gente achar que essa vida na terceira dimensão é a única coisa e lidar com as situações do dia a dia como se só enxergando com essa realidade material. A gente precisa colocar em ação, começar a abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, integrar a mente e o coração para lidar com as situações da vida. Por quê? Porque o momento da transição planetária que a gente se encontra é um momento que a gente vai passar por testes e provas. Eu já falei isso no último vídeo que eu fiz. É um momento que a gente vai lidar com situações desafiadoras. E às vezes situações do dia a dia, como eu vou dar um exemplo aqui hoje, vão acontecer. E cada vez mais está na hora da gente olhar com os olhos espirituais, da gente enxergar a vida com esses olhos. O que significa enxergar a vida com os olhos espirituais? Significa enxergar além das aparências. Todos nós trazemos em nós nossos arquivos acásticos, que são nossos registros acásticos, que são as experiências que a gente já viveu desde o início do caminho evolutivo. Eu acho que a maioria daqui compartilha do princípio da reencarnação, de que nós nascemos diversas vezes, que não há uma coisa eterna, isso é aonde a gente está, na terceira dimensão, a gente ainda precisa voltar para a terceira dimensão. Vai ter uma hora que a gente vai evoluir, que vai ser uma maravilha, de tal forma em que a gente vai virar purpurina no universo, e a gente vai estar já na 6ª, na 7ª dimensão, onde não precisa mais de corpo, não precisa mais de identidade pessoal. Vai ser um outro estágio. Mas, por enquanto, nós, meros mortais, ainda no início da caminhada evolutiva, isso é uma coisa muito importante para a gente entender também. Se nós estamos encarnados num corpo físico,
se a gente ainda precisa passar por experiências na terceira dimensão, se a gente precisa nascer, se a gente precisa aprender a escrever, a falar, né? Se a gente precisa tá na rua, enfrentar fila, ter que ir na farmácia, tomar remédio, ter que comer, ter que beber. Se a gente está aqui, é porque nós temos algo para trabalhar em nós. E graças a Deus, graças ao Criador de tudo que existe, ao universo, nós estamos, com a transição planetária, a gente está saindo de uma faixa vibratória, indo para uma terceira dimensão mais sutilizada, que nos permite vivenciar as outras dimensões simultaneamente. Por isso que nós somos seres multidimensionais. Até então, a gente só vivia aquela terceira dimensão dentro da caixinha, né? Nasce, vai, cresce, trabalha, aprende, estuda, casa, tem filho, e desencarna e depois começa tudo de novo. Agora não. Agora a gente pode... Estamos começando com o avanço da transição planetária, porque as energias do planeta estão mudando e as nossas também. A gente ter contato telepático, a gente ter contato com a espiritualidade superior, como com os extraterrestres. Então, a gente está pondo a cabeça para fora da caixa. E o bacana é que a gente está podendo fazer isso enquanto está na terceira dimensão, enquanto está encarnado. Foi o tempo que a gente só tinha consciência disso depois que desencarnava. Agora a gente sabe mais ou menos o que acontece depois que desencarna e mais do que isso, a gente pode manter esse contato. Mas junto com isso, que é uma coisa maravilhosa e que é a tendência, e todo mundo que estiver se abrindo... Dani, muitas pessoas me perguntam, Dani, eu vou conseguir desdobrar? Eu vou conseguir ter contato com os meus mentores? Será que é possível ter contato com os extraterrestres? Eu tenho uma afinidade com os arcturianos, eu tenho afinidade com os pleiadianos, eu tenho afinidade com os Sírios. Muita gente me pergunta isso. Claro que sim. É um processo, é um treinamento, é uma mudança de hábito, é uma reavaliação de valores. E isso que eu vou falar aqui hoje, se vocês procurarem praticar isso, isso vai elevar a frequência vibratória de vocês e vai facilitar muito para essa parte dos contatos. Porque para que a gente possa ter o contato com as frequências superiores, sejam elas extraterrestres ou seres mais elevados, né, nossos mentores, a espiritualidade superior que orbita nesse planeta, porque a gente não está sozinho, a gente precisa o quê? Elevar a nossa frequência para a sublime frequência do amor. Quando a gente consegue viver mais isso, isso possibilita, isso eleva, refina a nossa energia pessoal e possibilita que esses contatos aconteçam com mais facilidade. Então, sim, todo mundo pode aprender. Desdobrar, uma coisa que todo mundo me pergunta, todo mundo já desdobra, gente. Desdobramento é uma capacidade, uma nata em todos nós. Todo dia que você deita para dormir, você desdobra, você só não lembra. O desdobramento consciente é um treino, é um aprendizado. E quem quiser, quem tiver interesse nisso, eu dou curso de registros acásticos, já acessando os registros acásticos, e é exatamente treinar e ensino a desdobrar conscientemente. Mas esse é outro assunto que não é o foco de hoje. Vamos voltar para casa, não me perco. Então, o que eu vou compartilhar com vocês agora é essencial para você, trabalhador da luz, para você que está despertando, para que você leve a sua frequência, porque a gente está vivendo um momento muito importante da transição, em que essas portas espirituais, essas portas de conexão superior estão se abrindo, que é enxergar a vida com os olhos espirituais. E o que isso exatamente significa? Significa você se lembrar todos os dias, da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, que todos nós somos seres multidimensionais, que todos nós trazemos uma bagagem acástica, uma bagagem das experiências anteriores, que estamos vivendo um período de transição planetária, que a transição planetária está avançando e que todos nós, de alguma forma, estamos sendo testados, provacionados, desafiados e a gente está... O que as energias do planeta estão fazendo com esse avanço? Elas estão empurrando a gente para a gente sair da zona de conforto. Para que a gente olhe, ela está colocando a gente, o planeta está pondo a gente, as novas frequências, elas estão nos impulsionando para que a gente veja
o que a gente precisa mudar em nós? Qual é o aprendizado do momento? Então tá todo mundo passando por isso. Para quem já está nessa caminhada, já está buscando essa espiritualidade há mais tempo, a gente também está passando, eu estou passando, todos nós estamos passando. Mas é um pouco, digamos assim, mais fácil. Mas tem muita gente, que não tem noção de nada, que não sabe nem o que é reencarnação, que é difícil, que está em outro momento. Essas pessoas também estão passando por seus testes, por suas provas, por seus desafios. E quando você não é conectado ao plano superior, quando você não busca a Deus na linguagem popular, né? Quando você não busca a Deus, quando você não tem uma fé, quando você não acredita em nada, isso é muito mais difícil. Por isso que é tão importante a gente estudar, a gente ler, a gente aprender, assistir os vídeos. Eu digo sempre isso, eu adoro assistir podcast, vídeo, documentário. Dani, mas eu não tenho tempo, a vida é corrida. Todo mundo está com a vida corrida, que faz parte desse processo, porque o tempo em si, ele é uma ilusão, o tempo está derretendo. Então a gente tem a impressão que nada dá tempo. Assiste no seu caminho do trabalho, se você vai de metrô ou de ônibus, põe um fonezinho de ouvido, né? Guarda o telefone até dentro da bolsa, de tudo, você não precisa nem ficar olhando para o telefone. Vai ouvindo, vai refletindo, na hora que você está fazendo seu exercício na academia, antes de dormir, na hora que você está acordando, que você está limpando a casa, que você está... A gente sempre pode, como diz o Phineas, meu mentor Atlante, nós somos agora multitarefa. Então dá para você arrumar a casa e deixar uma palestra tocando e você vai arrumando a sua casa e vai pensando, ou está no caminho do trabalho, ou está voltando do trabalho, é no seu domingo. É uma questão de priorizar. Mas isso é muito importante para que a gente possa caminhar, avançar na transição planetária, que agora está começando a grande transformação, alinhado com as mudanças do planeta. Então, tendo esta consciência e lembrando que a mudança vibratória do planeta é para todos, não é apenas para os que estão despertando, nem para os trabalhadores da luz, que é os que estão despertando agora, os trabalhadores da luz, que somos todos nós que estamos ouvindo esse chamado interior, aí a vida é só isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem muita gente com esse sentimento, eu sinto que tem alguma coisa que ainda não encaixou, que eu tenho que encaixar. Você é um trabalhador da luz, você está despertando e você vai chegar lá. Tenha certeza, porque o Criador, o universo vai pôr no teu caminho o que você precisa para chegar onde você precisa, é só você priorizar. Mas a gente precisa entender que essa mudança vibratória não é só para nós, não é só para quem está despertando, ela é para todos. Então você, resumidamente, o que está acontecendo com as energias do planeta? Tudo o que você sente está sendo amplificado, porque como o planeta está entrando para uma energia mais sutil e isso está abrindo uma porta para o contato telepático, para o contato multidimensional, a energia está se utilizando. Então, os seus chakras, que são os seus centros de energia, eles estão se utilizando. Porque eles estão automaticamente, isso é natural, isso acontece com todo mundo, eles estão se adaptando, se ajustando às novas frequências planetárias. E qual é o efeito do ajuste dos chakras para isso que eu estou explicando para vocês? O efeito é o seguinte: tudo que a gente sentir e pensar, a gente vai sentir e pensar expandido. Resumidamente, basicamente, para simplificar, para a gente não perder tempo, é isso. Então, se você sente amor no seu coração, você vai sentir um amor espetacular, maravilhoso. Você vai amar o mundo. O 8º chakra está sendo desperto, que é o chakra da compaixão. E você vai amar o planeta, os animais, as pessoas. Você vai pensar uns nos outros. Isso é maravilhoso. E o caminho é esse para a gente se ajustar às novas frequências da Terra. Mas, se você está triste, a sua tristeza vai ser devastadora. Ela vai ser muito maior. Se você estiver sentindo raiva, a raiva vai tomar uma proporção muito maior. Se você estiver guardando uma mágoa, a mágoa vai ficar muito maior. Então, qual é o caminho pessoal para nós?
Por isso que eu falei que as energias estão nos impulsionando, nos colocando diante, aí que vem os testes, as provas e os desafios. As energias estão nos impulsionando para nos deparar com aquilo que não está bem em nós. Poxa vida, eu tô com ressentimento com aquela pessoa e isso não sai da minha cabeça, não sai da minha cabeça. Por que não sai da sua cabeça? Porque o seu chakra está expandido. Aí aquilo está gritando. Mas enxergue isso como uma coisa positiva. Enxergue com os olhos espirituais. Ele está gritando, aquele pensamento, aquele sentimento ruim está gritando, porque é o seu eu superior dizendo para você o seguinte: resolve isso. Aí vem a palavrinha mágica: perdoa. Perdoa. E a gente só consegue perdoar se a gente enxergar com os olhos espirituais. Não tem como avançar junto com o planeta, vibracionalmente falando, sem perdoar. Não tem como avançar junto com o planeta sem olhar para aquilo que está mal resolvido em nós. E são coisas que caminham juntas. Ao mesmo tempo que eu tenho que olhar para o que está mal resolvido em mim, que é aquilo que está gritando, que não sai da minha cabeça, é aquilo que eu preciso trabalhar, é aquilo que eu preciso perdoar, é aquilo que eu preciso enxergar com os olhos espirituais. E o que são os olhos espirituais? São os olhos que vão além da terceira dimensão. É lembrar que todos nós trazemos uma bagagem à casca, que existem muitas dimensões, que a Terra está passando por uma transformação. Colocar a cabeça para fora da caixa e enxergar com os olhos espirituais. E enxergar aquela situação de cima, com um outro olhar. E isso vai fazer toda a diferença do mundo para você. E aí, poxa, eu consegui com aquela pessoa enxergar com os olhos espirituais. O que é? Vamos dar esse exemplo do ressentimento, que é muito comum. Como é que eu posso enxergar com os olhos espirituais alguém que eu tenho uma mágoa? É você enxergar que a gente, quando tem uma mágoa, né, quando a gente vive um ressentimento, a gente pensa assim: como é que fulano fez isso comigo? Por que aquela pessoa fez um negócio desse comigo? Eu não merecia isso. Não é assim que a gente se sente? Porque ele me maltratou, porque ele me distratou, ou porque ele foi um chefe ruim, ou porque ele foi um namorado que me traiu. Não importa a questão. O que importa é, se você enxergar com os olhos espirituais e buscar o perdão, e perdão é passar uma borracha, você vai se libertar e vai avançar você vai avançar junto com o planeta. E a sublime frequência do amor vai vibrar em você. E como é que a gente faz isso? Saindo da gente, saindo da visão de dentro da caixa, do que ele me fez, do que fizeram comigo, seja a vida, uma pessoa, duas pessoas, a família, não importa. E quando você olhar o seguinte, que cada um só dá o que tem para dar. Que a gente sofre, a gente se magoa porque a gente espera do outro que ele nos entenda, que ele nos compreenda, que ele nos respeite. Mas quando você enxerga que o outro não pode dar o que ele não tem, que não é com você, e isso é a grande diferença, não é com você, é como ele lida com a vida. Porque nessas situações, vamos dar um exemplo simbólico, tá? Não estou falando nada real. O chefe que você não suporta, que te distrata, que é grosseiro, que tenta puxar teu tapete, né? Ou colega de trabalho. Observa, põe a cabeça para fora da caixa e observa, é só comigo? Ou é geral? Ou ele deve ser assim com a família, em casa, com a vida? E quando você pensar que de repente aquela pessoa chega de mau humor no trabalho, lembra, enxerga com os olhos espirituais, que a gente não sabe o que ela está passando em casa, se tem alguém da família doente, se ela está passando por uma crise no casamento dela, se tem problemas gravíssimos acontecendo que você não tem consciência. Quando você enxerga com os olhos espirituais, que é enxergar além das aparências, além daquela situação que aconteceu com você,
você vai conseguir perdoar. E você vai entender, não tem nada a ver comigo. E você vai tirar essa mágoa do seu coração. Porque a mágoa não prejudica o outro, a mágoa só prejudica você mesmo. É isso que a gente tem que entender, que perdoar é inteligente. Perdoar é o único caminho, porque aquilo que você não perdoa, você guarda. E o que você guardar vai te pesar. Em tempos de transição planetária, em que os chakras estão se expandindo, guardar situações, sentimentos, ressentimentos dentro de si é abrir um buraco para se afundar. Porque os seus chakras vão expandir e aquela dor e aquele ressentimento e aquela mágoa e aquela raiva vai piorar. Aí a pessoa fica deprimida, aí a vida sai do trilho, Aí eu gosto sempre de falar isso nos meus vídeos e a gente volta para o princípio máximo do Ho'oponopono, que diz o seguinte, que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. Você pode ter vivido situações difíceis, traumáticas, eu não estou aqui questionando isso, né? Mas você tem o livre-arbítrio de escolher se você vai deixar aquilo que você passou para trás. Se viveu por algum motivo que a gente desconhece, você precisou passar. Porque ninguém vive nada que não tá dentro das leis cósmicas. Mas você tem a opção, passou, quitou, deletou, ou você tem a opção de falar assim, passei, quitei, deletei, acabou, agora eu quero ser feliz. Agora eu quero viver o bem. Tive um relacionamento abusivo que me fez sofrer. Perdoa, porque o outro só pode dar o que ele tem, ele não pode dar o que ele não tem. Né? Perdoa, liberta e fala assim, ok, agora eu vou viver o melhor relacionamento da minha vida. Eu vou me abrir para encontrar uma pessoa que vai me amar como eu mereço ser amada, que eu também vou amar e que eu vou me transformar. Nós temos a opção de carregar ou não. A mágoa é uma escolha. O ressentimento é uma escolha. A gente pode escolher. E você pode escolher se desfazer disso, jogar isso fora. E como a gente faz isso? Perdoando. E para perdoar, tem que enxergar com os olhos espirituais. Às vezes, a gente tem relacionamentos com as pessoas e a gente fabrica uma pessoa que não existe. Mas por que a gente gosta tanto daquela pessoa? Porque existem afinidades. Mas ela é um ser como todos nós, com qualidades e defeitos. E às vezes os defeitos você não tem como conviver. Então, se a gente entender que o outro só faz o que ele pode, e que nem sempre o que ele pode é o que você gostaria que ele fosse, você consegue perdoar. E às vezes dá para continuar essa convivência sabendo que a pessoa é daquele jeito. Vamos usar aqui um exemplo fictício, simples, mas que vai exemplificar isso. Vamos supor que eu tenho um amigo muito querido e que eu adoro esse amigo, a gente se dá muito bem e a vida corrida, não se encontra, mas de vez em quando eu marco para encontrar com esse amigo. Mas esse meu amigo tem um grande defeito. Ele nunca chega na hora ou ele não vai e não me avisa. Aí, vamos supor que você fala assim, poxa vida, por que ele está fazendo isso comigo? Eu sou tão amiga dele, eu gosto tanto, a gente tem uma amizade de tanto tempo. Por que eu me sinto desrespeitada quando ele chega 40 minutos depois? Eu me sinto magoada, desrespeitada quando eu estou lá no local, no dia do compromisso, e ele não vem, e só me fala no dia seguinte que teve um problema. E aí você começa a criar aquela mágoa, aquele ressentimento, porque talvez você esteja querendo desse amigo coisas que ele não tem para te dar. E aí você sofre e acha... a pergunta é, por que ele fez isso comigo? E a grande pergunta é, ele não fez isso com você, é dele. Então, como é que eu enxergo com os olhos espirituais essa situação? Eu começo a enxergar o seguinte, este é meu amigo,
Ele é uma pessoa maravilhosa. A gente tem uma super afinidade. Eu gosto de me encontrar com ele para trocar uma ideia, para a gente conversar, mas ele é uma pessoa que tem dificuldade com o horário, ele é uma pessoa desorganizada, ele é uma pessoa que se embola e pode acontecer dele não chegar, ou se ele chegar atrasado. Aí a pergunta que eu tenho que fazer para mim é melhor eu manter essa amizade por mensagem, telefonando, ou se eu estiver afim ainda assim de me encontrar com ele porque eu sinto saudade, então eu já vou pronta, sabendo que ele pode ir ou não, ou que ele pode se atrasar 40 minutos. E se ele fizer isso, eu não vou me aborrecer com ele, porque eu entendo que isso é ele. Isso é enxergar com os olhos espirituais. Isso é sair dessa visão de dentro da caixa que a gente só olha para o eu, para o nosso umbigo. Ele não... Então você vai chegar às suas conclusões se tem como conviver com aquela pessoa, se tem como conviver com aquela situação, como você pode conviver e se você quer continuar tentando sabendo que você vai encontrar e que é passível de acontecer aquilo. Você fizer isso, você vai perdoá-lo e você vai falar, eu vou perdoar tudo que ele já me fez porque eu já entendi que não é comigo, é dele. Mas eu acho que agora o melhor pra gente, por quê? Porque se eu marcar com ele o encontro e ele não for, isso vai me doer e vai me gerar outra mágoa. Eu não quero mais mágoa para mim. Então agora eu vou ficar na amizade, hoje em dia tem o WhatsApp, chamada de vídeo, vou ficar na amizade só por mensagem. Vou ficar, por quê? Porque eu não tenho condições de lidar com isso. Eu não dou conta de tomar um bolo, eu não dou conta, a pessoa que atrasa 40 minutos me incomoda profundamente, me irrita, e a gente está num momento onde a gente tem que fazer todos os esforços que a gente precisa para manter nossa frequência elevada. Por quê? Porque os chakras estão expandidos. Se você está lá na frequência elevada, nossa, está vibrando, vivendo a vida com uma energia alta, enfrentando os testes e as provas com positividade. Aí acontece uma coisa que desce a sua frequência, aí você sofre um monte de influência, aí você sai do trilho. E a gente tem que pensar, gente, que não está dando para sair do trilho. A gente tem agora que entrar, alinhar com esse trilho e seguir nele. Então isso é enxergar com os olhos espirituais, gente. E isso vale para qualquer situação. Reflita. Dani, mas eu tenho tanta coisa para resolver, qual é aquela que mais está te incomodando? É essa que você tem que enxergar com os olhos espirituais. E isso vale para os seus relacionamentos, para os relacionamentos familiares, profissionais, né, afetivos, seja eles quais forem. Isso vale para todas as situações do planeta. E isso vale também para as pessoas que não fazem parte da sua vida. Mas que a gente vive em sociedade, então a gente interage com pessoas que não são do nosso núcleo familiar, ou que não são do nosso núcleo de amizade, ou nosso núcleo de trabalho, e a gente tem que interagir. E é esse o ponto que eu queria trabalhar com vocês aqui hoje. Porque entendendo isso, que os chakras estão expandidos, como eu falei, imagina quem não tem menor consciência disso, não tem nem noção do que é isso. Por quê? Porque nós vivemos num planeta onde pessoas de faixas vibratórias diferentes interagem todas juntas no mesmo lugar. Mas os efeitos do chakra expandido é para todos, não é só para quem está despertando. Não é só para o trabalhador da luz, para a semente estelar, é para todo mundo. Então você imagina o caos que isso vai gerar numa pessoa que está desequilibrada já. Numa pessoa que só vive essa terceira dimensão. Que só pensa em trabalhar e na sexta-noite para o barzinho e para o carnaval e para isso e para aquilo, não está nem aí para a espiritualidade, não sabe que isso existe, não se conecta, não tem consciência. Essa pessoa também está com os chakras expandidos. Só que ela vai passar por aprendizados muito mais duros. Por quê? Porque ela também está sendo impulsionada para evoluir.
Esse impulso evolutivo é para nos defrontar. Esses testes e provas são os impulsos evolutivos, é exercício evolutivo para a gente se deparar com o que está difícil e para a gente mudar. É a chance que a gente está tendo. E tem muita gente que está encarnada que não vai conseguir acompanhar a mudança de frequência da Terra. Dani, o que vai acontecer com eles? Depois que desencarnarem, vão ser encaminhados para outro planeta, para que eles possam ter mais tempo para continuar. Então a gente está vivendo a separação do joio e do trigo. Só que está todo mundo sendo chacoalhado vibracionalmente com essa mudança de energia. Então eu preciso enxergar com os olhos espirituais, não só para o mundo, para o meu mundo, para as pessoas que eu interajo, mas para com todos aqueles a partir do momento que eu acordo, ao momento que eu vou dormir. E aí é que eu vou falar para vocês uma situação que aconteceu comigo semana passada. E eu costumo dizer o seguinte, gente, vocês sabem que eu sou especializada em registros acásticos no método lemuriano. Eu sou uma apaixonada pela alma humana. E eu sou uma pessoa muito observadora. E o meu trabalho requer isso, né? Porque eu acesso os registros com a sintonização acástica. E isso é um trabalho que requer com que a gente enxergue com os olhos espirituais o tempo todo. Então isso já é um hábito para mim. E eu sou muito observadora em todos os momentos. E eu estava semana passada, eu e meu marido, a gente tem uma ação de caridade pessoal nossa que a gente faz toda quarta-feira de manhã cedinho. A gente tinha ido para a nossa ação, que tinha sido uma ação muito bacana. E isso é uma coisa que eu recomendo a vocês, que também vai ajudar muito a ajustar vocês, que é o tripé lemuriano. O tripé lemuriano é amor, gentileza e caridade. Assim eu aprendi com o coletivo de consciência lemuriana. Então, praticar a caridade, gente, é o maior remédio para a alma que existe. Busque. Se você é religioso, dentro da sua religião, normalmente núcleos religiosos sempre tem algum trabalho assistencial. Ah, Dani, mas eu não sou vinculada a religião nenhuma. Não precisa, busque uma ONG. Faça você mesma, junto com os amigos. Ou busque um grupo que já tem uma estrutura, né? E vá fazer um trabalho voluntário, uma vez na semana, em 15 dias. Não precisa ser todo dia. Mas isso vai te transformar, porque a caridade nos transforma e ativa a sublime frequência do amor. E você vai aprender muito. Então a gente tinha ido para o trabalho, né, para a nossa ação, que chama-se Atitude Franciscana. A gente tinha ido para a Atitude Franciscana, que é uma ação que a gente faz, que a gente leva lanche, itens de higiene pessoal e água para pessoas que estão em situação de rua, que é, nossa, o trabalho que eu amo demais. Assim, eu aprendo a cada dia, sabe? Faço com muito amor. E como a gente vai muito cedo, a gente sai de casa às 7 horas da manhã, na volta eu sempre passo no mercado, que tem um mercado no caminho do trajeto que a gente faz, para a gente comprar um pão para tomar café, porque eu não tomo café, eu tomo café quando eu volto da ação. E aí eu estava, semana passada, a gente voltou da ação, a ação terminou, tinha sido muito bacana, paramos no mercado para comprar um pão para tomar café. E o pão era cedo, era 8 horas da manhã, 8h30, ia sair um pão. Então a gente estava na fila, esperando o pão sair. Sabe aquilo do mercado que fica todo mundo esperando o pão sair? Todo mundo conhece isso, né? Todo mundo quer comer um pão quentinho, então todo mundo espera o pão sair. E de repente, do nada, um senhor que estava na nossa frente vira para mim e fala assim. Ele estava, gente, perplexo e transtornado. Uma pessoa muito simples e ele conseguiu vencer ele próprio. Porque ele virou do nada, ele estava, acho que tão aflito com aquilo, que ele precisava falar. Aí ele olhou para mim e falou assim, você imagina, eu estava passando, acho que ele cruzou no prédio dele, na calçada, eu não sei onde foi, eu dei um bom dia, e ela me xingou e falou, você vai para aquele lugar. Para que uma pessoa faz isso? Por que ela fez isso comigo? Eu só dei um bom dia. Mas ele estava com um olhar e ele disse assim, ela não sabe com quem ela estava falando.
E eu entendi, quando ele disse aquilo, que o que ele quis dizer foi, ela não sabe o perigo que ela correu. Ele disse, ela não sabe com quem ela estava falando. Como quem diz assim, ela não tem ideia de quem ele é, ou do que ele é capaz. E ele falou, eu não falei nada, mas eu não consigo entender isso. Ele estava transtornado. Esse senhor conseguiu se controlar. Ele deu um bom dia, uma pessoa falou um palavrão para ele, o ofendeu, e ele próprio tem consciência do que ele é capaz, imagina, com esses chakras expandidos, e ele conseguiu não reagir negativamente. Deus sabe lá o que poderia acontecer, até uma tragédia. Mas ele não estava conseguindo digerir aquilo dentro dele. Aí eu virei para ele e falei assim, moço, olha só, o senhor perdoa ela, sabe por quê? Porque não foi com o senhor. Uma pessoa, para receber um bom dia e responder com um palavrão, é porque ela está vivendo um inferno dentro dela. O senhor, a gente não sabe o que ela está passando. Significa que a vida dela por dentro está muito ruim. Está tão ruim que ela não consegue nem receber um bom dia e retribuir. Então, o senhor está muito melhor, porque o senhor conseguiu dar o bom dia. Mas ela, por dentro, está muito mal. Então, o senhor perdoa. E olha que coisa boa, o senhor não reagiu. Então, isso já é uma coisa maravilhosa. Agora, perdoa o que aconteceu. Deixa isso para trás. E toca o seu dia. Isso eu dentro do supermercado, na fila do pão, porque nessa hora, gente, o mercado já tinha sumido. Eu estava ali, eu sabia que a espiritualidade superior estava me convocando ali para trabalhar. Aí ele parou, pensou e ele disse assim, é bom a gente ouvir isso, né? Aí eu entendi que o espírito dele, a alma dele acalmou. É bom a gente ouvir isso. É verdade. Por que isso? Então, olha só as coisas que a gente pode se deparar ao longo do dia. Então, vamos tomar esse exemplo, o que aconteceu. E eu tenho certeza que aquele senhor saiu do supermercado, aí o pão saiu, ele estava logo na minha frente, pegou o pão, me despedi dele. Nunca mais o vi, não sei o nome dele, não importa. Eu fiz a minha parte ali. Mas olha o ensinamento que eu recebi e que eu estou compartilhando com vocês. Então tenham isso como referência e como exemplo, que se você está na rua, se você pegou um Uber, se você, sei lá, está no ônibus, está no trabalho, você trabalha numa repartição, você tem que atender ao público, e alguém foi extremamente grosseiro, mal educado, não te tratar bem, não tome para o pessoal. Enxergue com os olhos espirituais. E se lembre que se aquela pessoa está assim, imagina como está dentro dela. Imagina como deve estar sendo a vida dela, porque se a gente não tem paz interior, ninguém pode estar bem na vida. Porque a maior riqueza da vida é a nossa paz interior. É a gente estar alinhado com o universo. Essa é a riqueza da vida. Porque na faixa evolutiva em que a gente se encontra, testes, provas, desafios vão aparecer. Faz parte. Não pense porque, não, agora eu sou espiritualizada, eu medito, eu faço mantra, eu aplico reiki, não importa. Então agora eu não vou ter mais problema nenhum na vida. Isso não existe. Queridos, estamos encarnados na terceira dimensão. Passaremos por testes, provas e desafios. A diferença é como a gente vai passar. A gente pode passar por eles com positividade, humildade e simplicidade, que é o caminho, ou a gente pode mergulhar na casca do orgulho e sofrer muito.
Porque o orgulho nos afasta da cura. Lembrem disso. E lembrem-se de enxergar com os olhos espirituais é condição básica, absoluta para as novas frequências da Terra. E para que a gente possa passar por esse período de grande transformação ileso. Porque se você fosse ofender, se magoar, se irritar e descer sua frequência com a reação de qualquer um que você encontra na rua, você vai se desestabilizar e vai sair do seu trilho. Se sair do trilho com os chakras expandidos, vai sofrer. Então o caminho é esse. Ah, Dani, mas eu não sei se eu não consigo me controlar o tempo todo. Ninguém se controla o tempo todo. Mas se a gente tiver essa vigilância com a gente, se a gente começar a trabalhar isso e começar a colocar em prática, enxergar com os olhos espirituais, vai ser muito mais fácil e você vai se libertando. E mais do que isso, você vai se transformar num instrumento para ajudar o próximo. Porque do mesmo jeito que aconteceu comigo dentro do mercado, pode acontecer com você em alguma outra situação qualquer, porque o Criador nos convoca ao serviço o tempo todo. Ninguém trabalha só com hora marcada. A gente é convocado ao trabalho o tempo todo. Eu sou convocado o tempo todo. Quando eu estou trabalhando profissionalmente, quando eu estou atendendo, e se eu estou no ônibus, todo mundo... É impressionante. Eu estou em algum lugar, no mercado, no ônibus, na praia, onde quer que eu esteja, alguém resolve desabafar comigo e começar a falar. E isso é uma coisa muito, muito bacana. Até na praia isso já aconteceu, dentro do mar. A pessoa começar a falar da vida dela e quando eu olho, eu estou lá explicando, falando. Foram 45 minutos, nunca mais a vi. Mas eu fiz a minha parte. Então, todos nós, trabalhadores da luz, despertando para a luz, estamos sendo convocados ao trabalho. Muitos trabalhadores da luz, muitas pessoas que estão despertando, têm a preocupação, ai meu Deus, mas eu quero ajudar a humanidade, eu quero ajudar o planeta, onde que eu vou ajudar, como é que vai ser? Não se preocupa com isso, porque o Criador vai te convocar. E se eu puder dar mais uma sugestão a vocês, vamos lembrar do tripé lemuriano: gentileza, amor e caridade. Busque uma ação na caridade, comece a praticar a caridade. A caridade, ela tem muitas faces. Uma conversa com alguém já é uma caridade. Mas quando a gente pratica a caridade, a gente por um pouco, por meia hora, por 1 hora, por 2 horas, a gente esquece dos nossos problemas, das nossas questões pessoais e a gente leva o nosso olhar para outra pessoa que precisa mais que a gente. E isso é uma grande cura para a nossa alma. Porque eu digo a vocês, eu vivo os registros acásticos, eu trabalho com isso há muitos anos, há mais de 20 anos. Eu vivo isso, eu trabalho com a alma humana. E eu digo a vocês, independente de acessar, de lembrar ou de não lembrar, a caridade é o maior remédio. Se você buscar praticar a caridade, você estará se curando. Mas não é assim, vou fazer a caridade para me curar. Você vai fazer para ativar a sua sublime frequência do amor. Porque a sublime frequência do amor é um amor incondicional. É o amor que enxerga com os olhos espirituais. É o amor que enxerga além da aparência. É aquela criança que te faz uma malcriação e que você se ofende porque ela te fez uma malcriação. Mas, na verdade, olha com os olhos espirituais para ela. Ela não quer te agredir, ela quer chamar a atenção. As pessoas que fazem essas coisas, às vezes, querem chamar a atenção. Então, quando a gente olha com os olhos espirituais, a gente ativa a sublime frequência do amor. E a caridade nos ensina e nos ajuda a viver a nossa vida fazendo bem. A gente vai receber esse bem. E vai receber de uma forma muito bonita, que é através da nossa transformação interior. Então, queridos, essa foi a conversa de hoje, esse papo. E vamos em frente. E daqui a pouco vai ter mais vídeos. E aquilo que eu for sentindo no meu coração,
que eu for vivenciando, eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês. A transição planetária está avançando. Precisamos nos ajustar a essas novas frequências, tá? Em breve, quem tiver interesse, fazer cursos de registros acásticos, cristais, reiki, ho'oponopono, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo meu site, entra lá, tem meu WhatsApp no site, me manda uma mensagem. Também tenho as dicas positivas para quem quiser receber por WhatsApp. É só me mandar uma mensagem por WhatsApp dizendo que quer receber as dicas positivas. Se inscreve no canal, ativa o sininho, busca os vídeos aqui do canal, que tem muito vídeo legal, porque não dá para falar tudo de uma vez. E vamos seguindo em frente, todos nós juntos, porque você está despertando. Você que vive a sua espiritualidade, que está buscando a sua espiritualidade, você é um trabalhador da luz, alma antiga, semente estelar. Nós estamos juntos e nós não estamos sozinhos. E é assim, procurando nos transformar e nos melhorar, que a gente vai ter mais contato com aqueles que a gente tanto deseja, que são a espiritualidade superior, os extraterrestres. É por esse amor, pela sublime frequência do amor, que a gente abre a porta do contato. Então é isso. Paz e bem, até a próxima.